Valeu, Celso Forga, sempre com a gente. Guilherme Rigolon, Maicon Almeida. O Orlando City quer o Caleri? Parece notícia que a direção solta para comover o torcedor com renovações de números absurdos. Então vamos responder isso aqui. Eu já tinha perguntado, como eu já tinha falado para vocês, sobre, porque muita gente perguntou, Zanqueta, procede esse negócio aí? Dentro do São Paulo, tinham me falado que não chegou absolutamente nenhuma proposta oficial pelo Caleri, tá? E aí, ontem, e eu sempre dou a fonte para quem deu a matéria, isso aqui vocês veem que eu sempre faço isso, quando é minha eu falo que é minha, quando é dos outros eu digo que é dos outros. O Jorge Nicola falou com o Ricardo Moreira, executivo do grupo Orlando City, que aí, para a gente não misturar as bolas, e ele disse que o executivo do City falou que não tem nenhum interesse no Caleri. Então, assim, é importante frisar isso, porque muitas vezes as matérias e as informações elas são jogadas por empresários no mercado para valorização do atleta no momento de renovação. Ah, mas Anqueto Caleri deve, o São Paulo deve 6 milhões para o Caleri. Isso é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o fato de você ter que dar mais 3 anos de renovação para ele. Até porque o Caleri tem um dos maiores salários do elenco. O Caleri, se for embora agora do São Paulo, ele vai receber esses 6 milhões corrigidos pela justiça. As pessoas não pensam nisso. Ah, mas aí ele tem paciência com o São Paulo. Mais ou menos, porque o agente dele ano passado entrou com uma ação contra o São Paulo de transfer ban porque o São Paulo não tinha pago. Então a paciência do jogador ela dura até a página 2 e as pessoas têm que lembrar isso. Por mais ídolo que o jogador seja, muitas vezes o cara sai do clube e ele vai entrar com ação na justiça depois se ele não recebeu. E eu não estou dizendo que ele está errado, tá? Antes que alguém fale, ah, mas você não faria? Claro que eu faria. É direito seu, você trabalhou, você tem que receber. Até porque ali não é a instituição, ali é o dirigente safado que não cumpriu a promessa que tinha feito. São duas coisas diferentes. O que eu estou dizendo é, o Caleri não é um coitado. Ele não recebeu os 6 milhões, mas se ele for embora hoje, daqui a 3 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 6 meses, ele vai receber esse dinheiro com juros de correção. Então não precisa ficar com dozinha nem peninha dele, porque ele não está falando eu abro mão do valor. Ele só não recebeu ainda. Ele ter paciência é legal? É legal, mas isso não o torna num coitado, numa vítima da situação. Isso o torna num credor do clube que em algum momento vai receber esse dinheiro corrigido. Corrigido. Então, assim, não existe essa de pena nem dó. A instituição São Paulo vai pagar ele. Você acha que se der tudo errado na contratação de volante, Negruti e Leão poderiam ter mais chance? Não. O Dorival não confia no Luan pelo histórico dele de 2023. E o Negruti, cara, eu acho que ele não tem recurso para poder jogar no São Paulo. A verdade é uma só. Ou ele joga fora e o São Paulo tenta vender, comercializar ele, ou o São Paulo, tanto o São Paulo quanto ele próprio vão ter uma frustração muito grande. Diego Salomão mandou aqui um superchat. Espero que o meia sendo negociado não seja o William Carvalho. William Carvalho, português? Cara, não faz nem sentido. Não faz nem sentido. O William Carvalho é lento, pesado, custa caro, é totalmente antítese do que o Dorival está querendo com o Newton, que é jovem, com mais mobilidade, assim, que não tem um salário tão alto, não tem, não tem nem, não consigo nem enxergar uma lógica nessa contratação. Claro que aquelas coisas que você fala assim, ah, Zanca, mas eu não duvido de nada da diretoria de São Paulo. Cara, eu também não duvido de mais nada, já falei isso para vocês. Porém, existe uma coisa que eu acho que tem uma certa lógica, né? Que isso aí não tem nem lógica nisso aí. Dribola, bom dia. O São Paulo tem um processo contra o Fasson, mas irá ganhar? Então, vamos falar aqui do Fasson, antes que eu continue avançando aqui com vocês. Lucas Fasson, em 2020, ainda na gestão Leco, ele assinou um contrato na gestão Leco, só para a gente pontuar as coisas, de 5 anos. A FIFA tem uma legislação que não permite que jogadores abaixo de 18 anos assinem contratos de 5 anos. O São Paulo assinou um contrato de 5 anos, o agente do jogador entrou com uma ação na FIFA e o São Paulo perdeu o jogador porque ele saiu unilateralmente do clube para um clube de agentes chamado La Serena, no Chile. Parecido com o que fez o Bissoli e parecido com o que fez o Oscar. Tá? O São Paulo entrou na justiça requerendo a multa
pela rescisão unilateral de contrato. O Fasson acabou assinando com o Atlético Paranaense, caminho parecido com o que fez o Bissoli. E depois o Fasson acabou se mudando de outros clubes e o último clube dele era o Lokomotiv. No caso do Bissoli, o Atlético Paranaense e o jogador fizeram um acordo com o São Paulo cedendo os direitos do atleta para nós. No caso do Oscar, vocês se lembram bem, o Juvenal na época fez um acordo com o Internacional, que naquela época pagou acho que 15 milhões de reais para o São Paulo, além do mecanismo de venda que foi para o Chelsea. Sei que o São Paulo no todo, na época, ganhou 20 milhões, uma coisa dessa, na transação do Oscar, na venda dele para o Chelsea. Estou falando de 20 milhões em 2011. Sim, a gente está falando de um valor muito alto se for passar para hoje. Muito menos que o São Paulo merecia ganhar por conta do Oscar. Enfim, mas são casos similares. No caso do Fasson, o São Paulo entrou na justiça, ele conseguiu uma liminar para continuar jogando em 2020, mas em abril de 2024, para vocês entenderem a cronologia dos fatos, o São Paulo venceu na justiça o Lucas Fasson. Essa notícia foi veiculada em vários veículos, inclusive Globo Esporte, e que o São Paulo venceu em segunda instância e o Fasson teria que pagar o São Paulo, ainda cabendo recurso, mas ele perdeu na segunda instância 150 milhões a multa do São Paulo. Tá? 150 milhões a multa que ele deveria pagar para o São Paulo. Evidente que não vai pagar 150 milhões, algum acordo vai ser feito, alguma coisa vai ser ajustada. Mas o São Paulo, em tese, tem a receber 150 milhões de reais do Lucas Fasson. Lucas Fasson é agenciado pelo Bertolucci, mais um. Bom, aí você fala para mim o seguinte, fala assim, mas é um absurdo, não sei o que, foi exatamente o que eu escrevi na matéria. Quem disse que o São Paulo teria interesse nele? O Samir Carvalho, que é setorista do Corinthians, ele tem muitas informações do Corinthians. Ele fez duas ponderações. Ele falou que o Samir Caetano, que é zagueiro, que foi na semana passada falado pelo Marcelo Braga, do R7, que o São Paulo fez uma consulta ao jogador, não oficializou propostas, comentei com vocês já nos últimos dias, e que o Samir Caetano teria ficado em segundo plano, porque o São Paulo estaria dando prioridade para o retorno do Lucas Fasson, que ele está sem contrato agora, vindo do Lokomotiv da Rússia. O Lucas Fasson é canhoto, tem 1,87, a força dele está no jogo aéreo e é um jogador de 25 anos. Bom, qual é o problema nesse assunto todo? O problema é que o cara perdeu uma ação para o São Paulo em que ele deve 150 milhões para o São Paulo. Qual é o sentido do São Paulo premiar um jogador que entrou em litígio com o clube, saiu do São Paulo, a gente dá contrato para ele? Eu queria que alguém me explicasse qual a lógica disso. Eu perguntei ontem para uma pessoa e a pessoa ficou até meio assim, de falar assim, Ziqueta, eu não tenho informação para te dar sobre o Lucas Fasson. Então, eu não gostei muito da resposta, da forma como ela veio. Mas, ao mesmo tempo, não foi uma confirmação. Então, eu não tenho hoje, e eu sou honesto com vocês quando eu tenho mais assertividade na informação ou não, eu não tenho hoje uma segurança de dizer para vocês que é impossível que isso aconteça. Se isso acontecer, tem que ser investigado isso. Porque o jogador perdendo a justiça para o São Paulo 150 milhões de reais, e o São Paulo trazer o jogador e ainda dar um contrato para ele, porque obviamente ele não vai trabalhar de graça, eu não sou idiota. Ele tem que ganhar para viver, mas assim, você vai fazer um acordo com um cara que você entrou em litígio, te deve 150 milhões, você vai dar um contrato para ele? Aí depois só falta falar, o São Paulo abriu mão do processo na justiça. Isso está muito esquisito, é uma polêmica grave, ainda sem confirmação real, ninguém confirmou isso. Eu ainda não posso confirmar nada disso para vocês, mas já antecipo. Isso é completamente absurdo e é inaceitável que o São Paulo faça isso. Fiz uma matéria no blog do São Paulo ontem em que eu listei todos os convocados da seleção de Cabo Verde com os seus respectivos clubes e seus respectivos preços. Muito interessante, porque tem muito jogador. O maior artilheiro da história da seleção de Cabo Verde, gente, custa 300 mil reais para comprar o direito do jogador. É meio maluco, né? É meio louco isso. Quando você para ver um jogador que está disputando Copa, jogando em alto nível contra seleções, claro, assim, ele não fez gol, ele não foi deslumbrante, é diferente jogar nesse contexto, em um campeonato de curto prazo, etc., do que jogar um campeonato de longo prazo. Até porque se falassem que o São Paulo ia comprar o Vozinha,
amanhã já ia ter um monte de gente falando um monte de merda também. Claro que isso vira uma resenha, né? Mas tamo junto, Michael, tamo junto. Eu que não captei a tua mensagem. Mas o pessoal aqui do chat tá ligadaço e me ajudou bastante. O pessoal sempre ajuda aqui. E aí, assim, tem jogadores interessantíssimos. O grande risco é, né, a gente corre o risco de ter mais um Jackson Mendes, igual a gente contratou em 2022. É um risco, né? É um risco grande sobre contratações de jogadores que se destacam muito por uma competição como a Copa do Mundo e depois a gente acabar arriscando e a gente paga até hoje pelo Jackson Mendes, que se destacou muito na Copa e chamou a atenção de diversos clubes, acabamos pagando mais caro, e o jogador, no final das contas, não se mostrou nada disso, e nem no Independente Del Valle, no Equador, ele está se mostrando ser um jogador condizente com aquilo que nós investimos com relação a ele. É difícil, né? É difícil, mas muita gente sempre toca aí, Zanca, a gente devia olhar jogadores da Copa, não sei o quê. Acho que o maior exemplo é o Jackson Mendes, para a gente tomar muito cuidado com relação a escolhas nesse sentido, e fazer esse tipo de busca. Eu prefiro contratar jogadores da Série B, que é o que mais dá repulsa nas pessoas nas redes sociais hoje, do que tentar arriscar um jogador que fez um hype muito grande em Copa. Posso lembrar vocês do Rames, que foi contratado pelo Real Madrid, do Ozil, que foi contratado pelo Arsenal. Zanca, mas eles foram jogadores que também representaram, jogaram bem durante o período de tempo, mas nunca foram aquilo que se mostraram ser só no período de Copa. Acho que a Copa dá um status muito grande, porque eles acabam ficando muito marcados. Mas é um risco, tá? É um risco de verdade. É um risco muito grande. De qualquer maneira, é super legal essa discussão, esse bate-papo. Eu gosto demais. Fiz a lista da seleção de Cabo Verde ontem e é surpreendente você ver que a maioria dos caras jogam em times minúsculos. E que muitas vezes, se você com valores bizanhamente baixos, você montaria e contrataria jogadores que na Copa foram muito bem e que se destacaram muito ali para conseguir avançar muito. Certo? Jamal Lewis também foi uma decepção no São Paulo. Mas esse já não vinha bem há muitos anos e continua péssimo, né? Não sei nem se está jogando bola ou se está sem clube ainda esse rapaz. É muito complicado. Fiquem com Deus, tamo junto, vamos São Paulo e fui.